Bom dia, gente. Muito bem, como o seminário propõe, é uma oportunidade breve que a gente tem para contemplar algum dos temas que são importantes justamente para a reflexão da vida e da família. Celebramos recentemente agora a Semana da Família, então logo, alguns meses, algumas semanas, celebraremos também a Semana da Vida. São duas boas ocasiões para justamente trabalharmos nas paróquias, nos grupos, etc., para a gente despertar cada vez mais essa clareza que a gente rezou na oração final, que é o que precisamos. Cada dia mais parece que o ambiente vai ficando tenebroso. As pessoas parecem que já não enxergam mais, não é? Algo que é tão claro, como bem ensinava Chesterton, né, um grande católico, que chegará um momento que a gente vai ter que ensinar que a grama é verde. O Frei Gilson geralmente tem usado muito em suas pregações agora, né? No exemplo do copo. Veja, chegará esse momento. Isso já naquela época como agora. Entendeu? Por isso que a igreja, como mãe e mestra, como bem ensinou o Santo Padre, tem essa missão de nos ensinar, tanto de nos acolher como de nos ensinar, sobre todos os assuntos que tocam a vida humana, desde o seu início até o final. Esse primeiro momento, comentaremos um pouco sobre o início da vida, de modo bem resumido, tá? Apenas para que a gente lance luz sobre alguns pontos, certo? Sobre esse assunto, a gente sempre tem muita literatura, muito livro, o que não é desculpa de algum dos nossos colegas, paroquianos, a gente, de dizer assim, eu não sei por onde começar, não sei o que vou ler, né? Tem muita literatura, tem em português, tem em inglês, tem em espanhol, tem muitos idiomas, ainda que a gente não conheça os idiomas, mas em português tem muita coisa. Tem obra de diversos autores, de muitos papas, de cardeais, de bispos, padres, todos eles trazendo material para nos ajudar nessa reflexão. Não para, sempre tem muito material para a gente contemplar, ler, conhecer, aprofundar. Material que aborda a parte científica, material que aborda a parte jurídica, material que aborda a parte pastoral, a parte teológica, a parte filosófica. Livros que fazem um resumo de tudo isso, né? Um combo. Então, temos muito material. Muito, né? Até a nossa própria pastoral, pela INAPAF, tem produzido muitos materiais para ajudar os grupos e os agentes, certo? Então, aqui eu deixei alguns que são clássicos, né? Muito utilizados e conhecidos. E quando a gente fala de reflexão sobre a vida, a gente resgata uma disciplina que aprofunda muito isso. E a Igreja Católica também abraça a ciência como um todo, especificamente essa disciplina da bioética. A bioética tem essa missão de nos refletir, de nos ajudar nesse aprofundamento em tudo que toca, que tange, que vai de encontro com a vida humana. Repito, do início até o final. Nesse modo inicial, vocês podem ver aqui algumas fotos. Nós temos muitos exemplos aqui, exemplos clínicos, exemplos com uso de animais em laboratório, um bebezinho aqui na mão, nós temos edições genéticas, manipulações, biotecnologia, o assunto do aborto, diagnóstico pré-implantacional, são termos que já vão ficando mais difíceis, não é, para a gente, e que a igreja se preocupa. Todos os papas sempre têm uma visão muito profunda da pessoa humana, porque é assim como consta no catecismo, é assim como consta na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura, e todos os documentos sempre resgatam o valor que é o ser humano. Isso tem que ficar bem claro no nosso coração, para poder a gente entender se pode, se não pode, se deve, se não deve, se é pecado, se não é pecado, se é por aí, não é? Quando a gente fala de início da vida, a gente tem muitos assuntos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente fala de início da vida, o que é que vem na cabeça de vocês? Quais assuntos, assim? Quando trata de vida humana, bem na fase inicial, quais são os assuntos que vêm na nossa mente? Concepção. O que mais?
Fecundação, o que mais? Dificuldade de engravidar, né? O assunto da infertilidade. Quem dá mais? Tô vendo que tá, ó, 3-0 pro lado de cá, tá? E o pessoal daqui? O processo da gravidez, a gestação, o próprio feto, a pessoa do feto, né? Mais alguém? Alguém dá mais? Ó, são termos que vêm à nossa mente. Ó, acho que um tema que é muito claro e mais concreto é o aborto. E é um assunto que sempre sobe de temperatura, né? Vez ou outra baixa, sobe, tanto no Brasil quanto fora. E agora, no Brasil, o assunto está em uma temperatura muito alta, né? Também temos o tema da reprodução artificial, por fecundação in vitro, por inseminação, por vários meios. E a igreja sempre se preocupa com todos esses assuntos. Congelamento de embriões, de gametas. Podemos congelar os embriões? Os nossos filhos? Porque para fazer uma fertilização in vitro, temos que congelar uma certa quantidade de filhos, para depois tentar implantar outros. Alguns se perdem por aborto, outros ficam congelados. E outro, o médico coloca logo 2, para ver qual que tem viabilidade. Quando ele começa a pegar, a mulher não vai querer os 2. E aí o médico vai reduzir 1, aborta mais 1. Então, geralmente, você congela 10 filhos para conseguir 1. Que matemática é essa? E os outros são descartados ou congelados? Será que para nosso Senhor isso é agradável ao seu coração? Por isso que a igreja é clara. No Catecismo da Igreja Católica consta muito bem claro o aborto como pecado, a reprodução artificial como um pecado, e nossos agentes precisam saber disso, justamente para poder instruir, né? Cursos de preparação para os noivos, até mesmo aqueles que já são casados, nas formações nas paróquias. Mesma coisa o congelamento de embriões. E o congelamento de gametas? Ainda, eu sou jovem, vou fazer um tratamento. Será que eu posso congelar os meus óvulos para que depois eu possa utilizar esses óvulos para ter um filho? Vai que eu perca, né? Vai que eu receba muita luz solar, raio ultravioleta, mutações, alguma doença. Será que posso ou não posso? E depois como é que eu vou usar? Veja que eu estou só provocando, tá? Não dá tempo de abordar todas. Outra, triagem pré-implantacional. Alguém sabe o que é isso? Antes do médico colocar lá o bebezinho na barriga da mulher que fez uma fertilização in vitro, ele precisa ver se aquele bebê tem alguma doença. E se descobrir que ele tem uma síndrome de Down? E dizer assim, mãe, acabei de ver aqui, esses embriões aqui, ele tem síndrome de Down. A senhora vai querer? Qual deve ser a resposta dessa mãe? E eu estou citando o síndrome de Down. Pode vir tantas outras síndromes. Um dos países lá na Europa já não tem mais bebês com síndrome de Down. A Irlanda, por exemplo. Não nasce mais bebê com síndrome de Down. Faz essa triagem. Quando descobre, não quer. Descarta. Talvez o Brasil também possa ser assim. Porque o aborto está avançando, né? 12 semanas, tantas semanas, tal caso, outro caso, talvez também síndrome de Down. Talvez alguém aqui deve ter na família algum neto, sobrinho, primo que tem síndrome de Down, né? E eles estão trabalhando nessa ótica. Edição do genoma, edição genética para poder reproduzir. Antes de eu reproduzir, que tal se eu já editar o meu genoma? Ou editar já no bebê, né? Para que o meu filho não nasça com aquela característica, eu já vou lá e, por engenharia genética, altero algumas letrinhas. E aí altera a sua constituição, né? Talvez eu não quero um bebê que nasça com a pele escura, igual a minha. Eu quero um branquinho. Eu quero assim, eu quero de outro jeito. Os olhos claros, né? Outro termo, quimeras humano-animais. Animais humanas. Alguém sabe o que é quimera? Ou é um palavrão?
Quimera, o que é quimera? Mistura de animais. E aqui, no caso, é mistura de animais com seres humanos. E aí? Pode, não pode? Deve, não deve? É pecado, não é pecado? O que é que a igreja fala? Se eu pegar células humanas do cérebro e colocar num ratinho para ver se ele fica mais inteligente, pode? Eu não estou respondendo, só estou perguntando. E se colocar no macaquinho? E se essa célula que eu coloquei no cérebro dele descer para as gônadas e ele se reproduzir com a macaquinha e a macaquinha tiver 3 macaquinhos com célula humana dentro dele, solto na floresta? Nós teremos animais com material humano. E aí? E eles estão pesquisando, eles estão avançando. Estamos refletindo sobre isso? Nós, como agentes pastorais, temos conhecimento, resposta para instruir os nossos paroquianos? Estou só levantando, não estou nem respondendo. Útero artificial. Aquela mulher quer ter um filho, mas ela não quer um parceiro. Ela quer ter sozinha. Ou então, talvez eu quero ter um filho, mas não quero uma parceira. E se eu colocar no útero artificial, numa máquina que imita um útero, por fertilização in vitro, eu coloco o bebê lá. E ele naquela incubadora, naquele útero artificial, útero mecânico, constrói aquele bebê. Pode ou não pode? Mas eu quero ter um filho. Não posso não ter assim, não? Eles estão avançando também em pesquisas de úteros artificiais. Não sei se vocês viram, há quase 6 meses atrás, publicaram um vídeo, rodou muito, né, o YouTube, bebês construídos em série, parecia carros, né, um monte de máquinas com os bebês assim sendo produzidos. E se eu construir um útero artificial para um bebê que nasce prematuro? Para que ele não morra, eu coloco no útero artificial, para que aquela máquina possa ajudar ele a crescer. É diferente, é? Ó, tá vendo, ó? Que existem modulações, precisamos conhecer. Outra, barriga de aluguel. Pode ou não pode? Não é um ato de caridade? Aquele casal quer ter um filho, não pode. Aí, a nossa família pode. Eu posso falar com a minha esposa para carregar no ventre dela o bebê daquele casal. Da própria família. Às vezes é a mãe que carrega o filho da filha. Mas não é um ato de caridade, não. Não é um ato altruísta. Nosso Senhor falou da caridade. É igual o demônio na tentação no deserto, né? Não está escrito. Não é um ato de caridade, não. A igreja também se preocupa com esse assunto, tá? Intervenção fetal. O bebê já está com uma doença. Eu já posso fazer algum tipo de cirurgia ainda intraútero? Ou eu estou manipulando a vida em algum sentido? A ciência é a favor da vida? Todas as intervenções fetais podem ser feitas? Ou vai sempre depender de algum contexto terapêutico, né? Que intervenção é essa? Como ela vai ser feita? É para o bem do bebê, para o bem da mãe, ou vai prejudicá-lo? Né? Transplante de útero. Pode ou não pode? Pode transplante de coração? Pode, né? Córnea? Pode. Medula óssea? E de útero? É. Depende. Sim, o útero junto com o bebê. E aí? E de ovário? De ovário. Tá vendo, gente? Quantos termos? E a igreja está sempre preocupada com esse assunto. A igreja é só lá em Roma que vai estudar isso? Ou nossos agentes aqui têm que se desbruçar para poder conhecer um pouquinho? Muito bem, você já sabe da resposta, né? Sobre intervenção fetal. E se o médico, se a família já quiser fazer uma cirurgia de troca de genitália
já direto no bebê. Mas a família não tem direito sobre o bebê? Não? Outros, anticoncepcionais. O que é que a igreja fala sobre isso? Pode ou não pode? Deve ou não deve? Em alguns casos pode. Gente, aqui é um asterisco importante. Muitos cursos de noivos pela Arquidiocese de Olinda e Recife variam na resposta. Chegam para mim. Ainda eu fiz um curso de noivo na paróquia tal, e lá diz que pode fazer. Outro curso de noivo de outra paróquia ainda, lá o palestrante disse que pode. Chega para mim, eu nem procuro, eu estou em casa, trabalhando, chega para mim, ainda eu recebi um caso assim, ainda o diácono tal, o padre tal, fulano de tal, disse que pode. O que é que a igreja realmente ensina? Tem que olhar sempre a igreja. Até eu posso ensinar algo errado, posso não enganar vocês? Posso enganar. Ou eu posso falar sem querer, né, sem maldade, acho que é e de repente falei sem querer. Entendeu? Temos que saber o que a igreja ensina. E esse é um assunto que a resposta varia muito por paróquia. E não deve, né? Por isso que a gente tem que melhorar um pouquinho a formação dos agentes, etc., para depois melhorar a qualidade dos nossos fiéis, né? Formação, etc. Sim. Sim. Sim, sim. Tem várias, tem várias. Várias. Exato. Entendeu? Gente, isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Estou contando alguma mentira? Estou falando a verdade, isso acontece muito. E, gente, vocês precisam entender muito bem porque o que ensina a igreja. O catecismo é claro. Todo mundo consegue ter acesso. É barato, é fácil, dá para encontrar, tem na internet, né? É um assunto que sempre vai e vem. E ainda a gente vê diferenças nas respostas. Não pode. Sim, exato. Perfeito. Sim. Porque além de dizer, sim, além de falar a doutrina, a igreja tem que propor os caminhos. E a igreja conhece os caminhos. Entendeu? Acolhe cada um na sua realidade. Isso já é o tema da outra palestra, né? Não vou falar muito, que são das estratégias, né? Vou deixar para a parte 2, tá? Mas é por aí, é por aí. Outra, paternidade pós-morte. Alguém já ouviu essa palavra? Pode ou não pode? Imagina que um casal congelou os filhos. E de repente o marido morreu. Aí os filhos ficaram congelados. Se essa mulher agora quiser colocar esses bebês, pode ou não pode? Era do interesse do marido, ele queria, não queria? Ó, e aí? Quem responde? O juiz pode deliberar ou não? Percebeu o tamanho do problema? Sim. Não matá-lo. Essa sua resposta já é um tema que eu acho que está nesse balãozinho aqui, ó. Já já eu chego nele. É o penúltimo. Excelente. Esse antepenúltimo, bebê de 3 pais. Já viram? Existe. Alguém já viu isso? Bebês de 3 pais. Vocês têm internet no celular? Depois procurem aí, dê um Google. Bebê de 3 pais. Para você ver aonde a gente já chegou. Olha a missão da igreja. Viu o que foi dito na parábola dos talentos? Se a gente não servir, se a gente não falar a verdade, se a gente não ensinar, se a gente ficar acuado,
com medo, com vergonha, e esconder o nosso dom, o nosso talento, o que é que vai nos acontecer? Nosso Senhor vai nos cobrar. Servo bom e fiel, vem para o meu reino. Servo infiel, eu não te conheço. E a parábola ainda fala, foi para um local que tem choro e ranger de dente. Sabemos que local é esse? É o inferno. E o inferno existe. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, falou do inferno. Ela apareceu para 3 crianças. Crianças, não foi adultos. Na terceira aparição dela, maio, junho, julho. Na terceira aparição dela em julho, o que foi que ela fez? Mostrou o inferno para 3 crianças. Se Nossa Senhora fosse catequista, ela seria expulsa, né? Porque ela está dando aula de inferno para criança. Que mulher insensível é Nossa Senhora, falando de inferno para 3 criancinhas. Não é? Sem pedagogia. Que mulher insensata. Não, gente, Nossa Senhora sabia. Ela sabe do que nos espera. E a missão dela de vir para cá é para nos alertar. Ela está vendo que a gente não está caminhando como deveria, não está acolhendo o coração de nosso Senhor. E ela vem para falar. Tipo assim, gente, tá bom, parou. Não deu até agora? Pronto, a partir de agora, vamos melhorar, vamos rezar mais penitências, mais orações. Rezem para que mais pessoas não vão para o inferno. As 3 criancinhas, desde o dia da aparição, passaram a rezar o texto todos os dias. Ela acordava de madrugada, chão gelado em Portugal. E a mãe reclamava, menina, por que está rezando? De joelho, esse chão gelado, vai pegar pneumonia, gripe, etc. Não, mãe, tenho que rezar, para que pessoas não possam ir para o inferno. Nossa Senhora falou isso para mim. E eles se penitenciavam, faziam penitências. Né? Estamos assistindo agora, graças a Deus, um advento de mais pessoas rezando o texto, Frei Gilson agora, né? Graças a Deus, os institutos, os padres, etc. Maravilha, coisa linda. Ontem, 600 mil pessoas rezando o texto com Frei Gilson. Nenhum país do mundo tem 600 mil pessoas de 4 horas da manhã rezando o rosário. Isso é um troféu para o Brasil. É por isso que o Brasil está resistindo ao assunto do aborto, ainda está resistindo, porque os outros países, gente, já sucumbiram. As paróquias estão vazias. Um sacerdote que está lá em Roma agora, trabalhando numa paróquia, disse para mim, ainda no ano passado, eu celebrei 23 missas de finados, o ano inteiro, 23. E só celebrei um batismo, um ano inteiro, numa paróquia. Um batizado. Graças a Deus aqui, quando tem batizado, né? Sempre lotado, crisma é sempre lotada, maravilha. Nós, no Brasil, temos muitas graças e oportunidades para caminhar. Por isso que nosso Senhor nos permite que a gente conheça esses assuntos. Um seminário como esse, gente, é uma grande graça para o regional, é uma grande graça para todo mundo que está acompanhando pela transmissão, entendeu? E essa realidade aqui já aconteceu e está aumentando. Bebês de 3 pais. Adoção de filhos congelados. E os bebês que estão congelados? Gente, tem muito embrião congelado no Brasil, muito. E a cada ano, a cada mês está aumentando. E as pessoas querem usar no laboratório, na universidade, outros estão, né, matando os bebês, porque quando passa um certo tempo, ninguém tem dinheiro suficiente para ficar pagando para manter congelado. Acaba que não tem como pagar, descarta, joga fora. O que é que a gente vai fazer? Foi Brasil ou foi fora? E aí perdeu, jogou fora. Gente, despeja. Olha, cada embrião desse é um filho, sim ou não? É um ser humano. E a igreja também se preocupa com isso. É uma periferia existencial. É o termo que o Papa Francisco está usando. A gente tem que fazer alguma coisa. Como é que a gente dorme, acorda e os bebês estão lá congelados e ninguém sabe o que vai fazer? Se vai destruir, se vai implantar, se vai colocar para deixar ele poder nascer. Será que eu posso adotar os bebês que estão congelados?
Já ouviram falar em adoção pré-natal? Pegar o bebezinho que está congelado e implantar na família, né, na mulher, e aí crescer. Porque a gente pode adotar o bebezinho que já está fora, né, crescendo. E que tal adotar o que está congelado? Né? Outro assunto, eu não estou nem respondendo, só estou provocando. Para vocês verem o tamanho do problema. E o último, para a gente avançar, eutanásia neonatal. Já ouviram essa? Eutanásia é abreviar a vida. Geralmente acontece em casos com idosos, mas também com bebês. O bebê que nasce com uma doença daquele jeito, olha, mãe, não tem o que fazer, etc. Vamos ter que desligar, etc. Vocês viram aquele caso que teve do bebê Charlie Gard? Foi um caso muito famoso ou não? Ninguém viu? Só o Gabriel viu? Lá que teve, que a Inglaterra não quis o bebê, não queria. O Vaticano disse, eu pago tudo, eu pago helicóptero, eu pago hospital, eu trago a criança para cá. Não deixaram. Quiseram matar o bebê, todo mundo se ofereceu para ajudar. A Inglaterra não deixou. Matou o bebê. O que é que ganha com isso? Entendeu? Alguém já assistiu o filme Nefários? Saiu, circulou bastante. Lembra do exemplo que ele fala do aborto? Aquele filme é muito pedagógico. Muito pedagógico. E fala muito bem quem ganha com isso. Entendeu? E essa parábola de hoje é excelente. Porque serve para vocês. Vocês que estão descobrindo essas informações. Vocês têm que levar. Vocês não podem se esconder. A vela que é acesa não é acesa para ficar embaixo da mesa. Vocês têm que ir. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Só aqui, gente, eu já poderia terminar a minha fala. Provoquei vocês para você ver quantos assuntos existem que a igreja tem que se preocupar quando a gente fala de início da vida. Não é somente o aborto. O aborto é o mais visível. Quando você olha, você já entende logo, né? Mas existem outros assuntos que ninguém está refletindo direito. E eles vão manipulando os bebês de todas as formas. Por aborto, procriação, célula-tronco, clonagem, muita coisa, gente, eles vão fazendo. Todas essas experiências colocam em perigo a nossa própria existência, a existência desse novo ser. Pergunta, o embrião é um de nós? Sim ou não? Eita, não escutei ninguém. Sim ou não? Sim, isso, convicção, né? Enfático. Porque eles sempre vão dizer que não é, né? Mas ainda que esteja num estágio diferente, é a mesma pessoa. Repete comigo, a mesma. Isso. A vida começa com a fecundação. Nessa fusão, dá origem a um novo sistema, que começa a funcionar como uma unidade, que a gente chama de célula-ovo, ou zigoto, ou embrião com uma célula. Nesse momento, recém-concebido, é um novo indivíduo. Ele está determinado. A cor dos olhos, a cor do cabelo, tudo. A estatura que ele pode alcançar, tudo já está ali. Ele está individuado. É por isso que a gente chama de indivíduo. Porque ele não se divide, não pode se dividir. Entendeu? É uma nova pessoa. Em suma, é um ser totalmente diferente, que tem dignidade. Entendeu? Ninguém no mundo é igual a ele. Ninguém. Pode vir outras e outras pessoas, não é igual. Um ser vivente ontologicamente diferente. Palavra filosófica, né? Ontológico. Existência, o ser dele. Ninguém, no mundo inteiro, ninguém vai existir igual a ele. Botei uma foto com minhas afilhadas que são gêmeas. Até gêmeos idênticos não são iguais, são pessoas diferentes. Cada um tem uma identidade diferente. Sim. Vocês estão vendo isso? Você vai no shopping, você vê um casal com um carrinho de bebê. Vou contar uma história. Carrinho de bebê. De repente, quando você olha, um cachorro. Gente, pelo amor de Deus, aonde foi que a gente chegou? Interessante. Gente, onde é que a gente chegou? Que loucura é essa? Pior, pasmem, tem gente que ainda faz, com todo o respeito a todo mundo, o aniversário do cachorro.
e chama as pessoas, gente, vamos lá para casa celebrar o aniversário de Hot, né? De qualquer cachorro. Gente, nada contra cachorro e gato, são criaturas adoráveis. Mas a gente tem que entender que a balança está se invertendo. Claro, celebre com seu animal, brinque com ele, vá para a praia, faça o que você quiser. Mas cuidado para não inverter a balança, e as pessoas estão invertendo. Não é? Os casais agora são apelidados de pai de pets, não é assim? Eu não quero nenhum filho, eu quero só um cachorro. Né? Vocês estão vendo isso? E isso é uma grande ideologia. Ó, vou passar aqui, porque é só imagem. No embrião, gente, a gente tem um indivíduo humano. Toda uma constituição biológica, um corpo que funciona. Ele é um ser humano, porque ele tem uma identidade própria. E por ser humano, é uma pessoa humana, tem valor. E o valor dele é de dignidade, não é de preço. Ninguém paga. Eu quero pagar uma fatura do meu cartão. Posso vender um rim meu para pagar? Quanto custaria um rim meu? 2.000, 3, 4, 5, 10? Tem algum valor que pague? Não paga. Por isso que não pode vender os órgãos. Tem países que vendem, não pode. Não pode vender pessoa, tem tráfico de pessoas. Entendeu? Porque o nosso valor é de dignidade. Ninguém tira, é ontológico, já vem com a gente. Quando essas células se unem, já gera o bebê, desde o primeiro dia. Pior, filho do ser humano vai ser o quê? Humano, pessoa. Porque estão dizendo que, não, Endel, uma coisa é o indivíduo, o bebê, o embrião. Mas ele não é pessoa humana, filosoficamente falando. Entendeu? Eles querem separar a palavra, né? Mas outra ideologia. Então é algo bem óbvio, né? Olha aqui o meme. É óbvio. O filhote do cachorro pertence a um cachorro. O filhote do ser humano, é uma pessoa. Entendeu? Nós temos uma constituição genética que nos constitui como ser humano. É simples descobrir quando é um ser humano, a gente olha o cariótipo. Assim como a gente consegue descobrir se é um filhote de cabra, de porco, de cachorro, de abelha. É fácil saber. Qualquer estudante de medicina, numa disciplina básica, consegue descobrir ao olhar. Como é que eles dizem agora? Ministro de tribunais superiores. A gente não sabe quando começa a vida humana. Entendeu? Desculpa. Em suma, vou passar somente as fotos para a gente concluir. O ser humano, gente, é uma pessoa. Tem uma relação, uma vida, uma história, uma trajetória, vai conhecer pessoas, vai construir uma família, vai depois falecer. Entendeu? Indivíduo, ser humano e pessoa, é a mesma coisa. Ó, uma fase, 2, 3, 4, é a mesma pessoa. Não muda. Só são estágios, fases. Certo? Existe algum ser humano que não é pessoa? É possível ter um ser humano que não é pessoa? Tem certeza? Vou mostrar um exemplo. Consegue identificar na foto quem é pessoa e quem não é? Não pode, será? Na foto vocês veem um bebê normal e um bebê com anencefalia. Tem um dos dois que não é pessoa. Aqui no Brasil, aprovaram um aborto para anencefalia, segundo o argumento que não era humano, era um sub-humano. O argumento dos nossos juízes. Meus alunos de 4ª série sabem que são duas pessoas. Como é que um agente que está num tribunal superior, que está para nos ajudar, diz uma coisa dessa, não é? É simples, não é? Nem preciso falar muito. Quando começa a vida humana? Qual é o ato? O ato da concepção, fecundação, fertilização, não é? Nesse momento, nós temos a união dessas duas células. E quando esse momento acontece, íons de cálcio são liberados. E uma luz é emitida. No momento exato que as duas células se encontram. Íons de zinco e de cálcio são liberados e emite essa luz, demarcando cientificamente que uma nova vida começou. Como dizem que não é? Nós temos muita informação, muita. Ó, o pai da embriologia, em 1828, disse que a vida começa na fecundação. E nós temos revistas
que sempre traz esse tema. Revista Veja, em 2010. Voltamos à pergunta, quando começa a vida? Algo que já conhecemos, já sabemos, mas eles ficam apelando, não é? Para dizer que não é. Gente, um artigo científico da revista Nature, uma das revistas mais conhecidas, em 2002, nosso destino, o seu destino, desde o primeiro dia, já está marcado desde o primeiro dia. Quando toca, o embrião começa a se dividir. Já tem tudo ali, tudo que ele precisa. Todos os livros de medicina, enfermagem, todo mundo que é da área de saúde, odontologia, biologia, etc., todos os livros clássicos trazem isso, não é? E eles alegam que não. Muitos artigos científicos, quantos artigos, quantos livros. O corpo humano, gente, é sinal de uma pessoa. Todo novo ser já está aí. E ele é quem se constrói. Olha que coisa bonita. É ele que se monta. Ele que é um engenheiro. Olha a criança brincando com aquele brinquedo, né, Lego, de montar. Ele vai dando toda a coordenada, porque toda a leitura genética está nele. Ele que vai se construindo, ele tem coordenação. Tem autonomia, continuidade para se construir, gradualidade. Ele vai ficando diferente, vai tendo outra expressão. E, ao mesmo tempo, ele responde a estímulo. Querem agora aprovar o aborto por assistolia fetal? Furando o coração do bebê para fazer um infarto. Porque diz que não sente dor. Ele reage. Ele emite um grito silencioso, que é um tema de um outro momento. Só para a gente ver as fotos, para a gente poder terminar, eu sei que o horário já passou. Toda a nossa biologia, gente, a nossa ciência, nos ensina muito sobre o desenvolvimento do embrião. E ele tem uma atividade direcionada, no alvo, para ele poder se montar. Para você estar aqui agora assistindo essa palestra. E a gente conhece muito do embrião, muito. De tanto que ele consegue se desenvolver. O embrião é o projetista, é o empresário, é o executor, é o construtor, é o mestre de obras, é o pedreiro. É ele que faz. Ele só precisa do ambiente e do nutriente que a mãe vai ajudar. Mas ele é um engenheiro, ele é o mestre de obras. Ele quem se constrói, ele quem se monta. Dizem que é um aglomerado de célula, que não tem função, que não tem dor, que etc, não é nada, é um parasita, que pode tirar, não é? Com 18 dias o coração dele bate. 18 dias, 2 semanas e um pouquinho. 42 dias, ondas cerebrais já pode ser detectado. 52 já está soluçando e bocejando, né? 8 semanas já tem todos os órgãos funcionando. A gente deixa de chamar de embrião para chamar de feto. 9 semanas já tem impressão digital. Já pode levar ele no Expresso Cidadão para fazer o RG. 10 semanas já pode sentir dor. 12 já pode sorrir. E o STF quer aprovar o aborto para 12 semanas. Percebeu? Que temos que fazer alguma coisa? Eu acho que a parábola dos talentos foi para todo mundo, hein? Temos uma missão grande pela frente. Se a mulher se machucar, o embrião, o bebê, ele envia célula-tronco para o local da lesão para reconstruir e cicatrizar a ferida da mãe. Ele quem envia. E ainda vocês, adultos, como estão, a gente consegue pegar as células e ver onde estão as células em vocês, nas mães. As células dos seus filhos estão em vocês. Geralmente aderida à medula, porque é onde fica construindo mais célula. Até hoje as células de bebês dos filhos de vocês estão em vocês. E a cada irmão mais novo carrega as células do irmão mais velho. Numa comunicação impressionante. E eu estou resumindo, tá? Estou resumindo. Olha os desenhos. Que maestria. Naquela época não tinha nem ultrassom. Como é que Michelangelo fez uma obra dessa? Não é? Olha a maestria, como ele sobrevive. O conhecimento médico clínico sobre o desenvolvimento normal do embrião e as causas das malformações congênitas contribui para dar ao embrião melhor oportunidade dele sobreviver. Por isso que a medicina está avançando. Para cada vez mais proteger o embrião, proteger o bebê, para bebês prematuros conseguirem ter viabilidade. E estamos avançando. Antigamente era 25 semanas.
Já tem relato na literatura científica de 22. Eu achei uma de 21 semanas. Um bebê que sobreviveu com 21 semanas. E aqui no Brasil querem fazer o aborto para 22 semanas. Entendeu? E esse é o que a gente está enfrentando agora, para a gente terminar. Passamos por uma época da história muito difícil, do nazismo, que fez o que o comunismo queria. E o comunismo ainda continua, né, por aí. Naquela época o nazismo matou os judeus porque diziam que não era gente, não era pessoa. Não era uma raça pura, matava. Graças a Deus o nazismo acabou. Depois passamos por uma outra época da escravidão. Matavam-se os negros porque dizia que não era pessoa, não era gente, era coisa. Só porque não tinha cor branca. E agora a gente está numa terceira era. Estão matando os bebês. Só porque não nasceram ainda. Porque é pequeno, porque não vai sentir dor, não é? Ninguém está vendo, etc. E olha o que a gente está fazendo. Uma lógica capaz de fazer a loucura parecer razoável. O nosso Brasil protege os filhotes dos quelônios, ovo ou animal já eclodido, como crime inafiançável. Eu tenho dinheiro para pagar. Não, não paga. É inafiançável. Mas o filhote do ser humano, existe brechas aqui no Brasil para matar. Não, gente, que lógica é essa? Que lógica? Não, não faz sentido. Onde é que a gente estava quando aprovaram isso? Vocês não tinham internet? Não tinham jornal? Viviam numa ilha? Você entendeu? Muito bem. O que foi que a gente aprendeu? Para eu poder concluir. Aprenderam sobre a defesa da vida, sim ou não? O bebê é uma pessoa ou é uma coisa? Isso. Tem direito à vida? É igual a outra pessoa? Sim ou não? É igual a outra pessoa? Vou refazer para melhorar. Ele é igual no direito, sim ou não? Mas a outras pessoas ele é diferente. Ninguém é igual a outra. Mas no valor, sim, somos iguais. Vocês viram como um bebê controla o processo junto com sua mãe. Ajuda sua mãe, protege ela, envia células para cicatrizar quando precisa, não é? Vocês viram a autonomia, o valor. Vocês viram vários assuntos que a gente comentou no início, que a igreja se preocupa, e vocês, junto comigo, que são igreja, temos que nos preocupar, não é? Espero que vocês não tenham cochilado, né? Eu vi algumas pessoas cochilando aí, acho que não cochilaram não, né? Ainda bem. Não podemos estar dispostos a permitir o conceito de vida humana dispensáveis, onde só os planejados, privilegiados ou perfeitos têm direito à vida. Não dá, né? Ah, a gravidez é indesejada, o menino está com síndrome de Down, está com síndrome tal, a gente vai descartar? Não pode, né? Quando a mulher está grávida, ela não está esperando uma criança. Ela já tem. Ela não vai ser mãe, ela já... O bebê não está a caminho, ele... Criança ou bebê, embrião ou feto, no útero materno, é a vida humana. Precisamos mudar a nossa visão antes que a nossa tragédia seja a maior. Porque a gente faz isso, né? Eita, fulano vai ganhar bebê. Tá errado. Já ganhou. Vai nascer. Fulano vai ser mãe. Já é mãe. Tem que melhorar até a linguagem, comunicação, entendeu? Pensa rápido. Quantas pessoas tem na foto? Quanto? Ah, sim. 10 ou mais, né? Boa. Então eu acho que vocês entenderam a palestra, né? Obrigado, gente.